Olá, pessoal, boa noite, tudo bem por aí? Muito feliz de estar aqui de novo com as nossas lives de Três Palavrinhas, que o assunto hoje está maravilhoso, gente. Vamos falar como que a gente pode envolver, né, e atrair nosso filho, ou as crianças que você cuida, que estão perto de você, para estarem indo na igreja, para terem ali um momento de comunhão com o Senhor, com os amigos também, né, se interessarem por isso, se interessarem por estarem nesse ambiente, tá bom? Às vezes tem aí um filho, um netinho que não gosta de ficar lá no Ministério Infantil de jeito nenhum. O que será, né? O que será que você pode fazer para ajudar? Em casa também, você quer falar de Jesus, você quer fazer um momento e não consegue ali chamar a atenção, o que será que está acontecendo? Então, a nossa convidada de hoje é a Kayonara Lins. E assim, estou muito feliz porque eu já vi alguns conteúdos dela. E a Kayonara tem uma técnica linda, assim, maravilhosa. E também o dom, né, de falar com crianças. Então, eu já vou chamá-la aqui para a gente já começar a nossa conversa. Tudo bem, Kayonara? Prazer! Prazer! Nossa, tô muito feliz de estar aqui com você. Pensa como a minha filha ama as três palavrinhas. Ai, que E legal! quando eu recebi o convite, eu falei pra ela, ela falou assim: "Mãe, eu quero ir pra ficar cantando, tal". Aí eu falei: Mentira! "Não, filha, dessa vez, a próxima vez, quem sabe? Mas a mamãe vai conversar com as mamães hoje". Ela: "Ah, não é com as crianças". Eu falei: "Não, é com as Aí no final você mamães". Mas ela chama ama. ela para cantar com a gente. Ela tá. Deixei o pai dela hoje com ela. Falei, vai Oh, ficar com a Memel. Ela tá com o paizinho dela. você Mas tô chama muito sua filha feliz. de Memel? É a Melissa, chamo de Memel. A minha também é Memel. É, né? Você também é filha de pastor. Sim, também. Eu Sou filha de também sou pastor. filha de Olha pastor. que Já temos legal. duas coisas aí parecidas. Puxa, obrigada, viu, por aceitar que a Nara tá aqui com a gente. Eu sei Prazer. que para você, eu entendo assim um pouco esse coração, né, de estar falando para criança e para a gente é sempre um prazer muito gostoso poder ajudar os pais. Então, eu te agradeço você estar aqui com a gente, podendo trazer aqui uma mensagem para os papais, para as mamães. Tem muita vovó e vovô aqui hoje que já deu um oizinho falando, meu neto ama, então que eu amo também quando os vovôs e vovós participam, entendem o papel que eles têm ali também na vida dos netinhos, né, de influência também, de levar a palavra de Deus. E eu sempre começo assim, me apresentando rapidinho, depois eu deixo você se apresentar, porque tem gente Tá que bom. vem aí dos dois lados, né? Mas para Verdade. quem está chegando aqui e não sabe quem são essas pessoas, então primeiro eu sou a Adna Mizrahi, eu sou criadora e sou a voz do Três Palavrinhas. Criamos junto com meu marido Três Palavrinhas e ele me chamou para cantar, eu aceitei, então há 10 anos estamos aí criando conteúdo e cantando para vocês aí, na casa de vocês, levando o amor do Senhor, levando mensagens de Jesus, né? Para vocês poderem levar para os seus filhos com essa ferramenta maravilhosa que tem sido Três Palavrinhas. Então, toda terça-feira nós temos nossas lives aqui. Eu sempre trago convidados que eu acho que vai ser abençoador para sua vida, que vai trazer algum conteúdo que dentro da sua casa possa ser bênção para você e que tem a ver com aquilo que a gente fala que é Jesus e criança, né? Então, convidei a Kayonara e eu queria que você se apresentasse um pouquinho, Kayonara. Eu sei algumas coisinhas de você, sei que você também é casada com pastor, é filha de pastor, né? Tem a sua Melzinha aí também. E falar um pouquinho do trabalho que você tem feito, tanto aqui no Instagram quanto na igreja, né? Então, É, conta pra gente um pouquinho, depois a gente já pula pro tema. Fala um pouquinho sobre tá isso. bom. Eu sou Kayonara, trabalho com crianças há 15 anos na igreja, sou educadora cristã e desde muito cedo foi a minha paixão. Tá dentro da igreja, não só dentro de casa, né? Uhum. Mas quando eu tive a Melissa, foi revelador. Foi mostrar Jesus não só através de estudos, né? Mas mostrar Jesus dentro da minha casa para ela. Então eu sempre falo, eu sou aquilo, né? Que eu falo, que eu faço com a minha filha. Então, a educação cristã, e hoje a gente vai falar um pouco, né, dentro da igreja, é a forma maravilhosa que a gente consegue conectar o nosso filho diretamente com Deus, Uhum. né? E eu trabalho com crianças, sou autora de alguns livros infantis e esse ano tem um trabalho internacional publicado também, que tem inclusive um caderno de atividades de histórias bíblicas que, se vocês quiserem entrar gratuitamente, pode baixar aí para levar para a igreja, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente
as mamães podem entrar e baixar gratuitamente os cadernos dos 10 jogos bíblicos, o caderno de atividades com histórias bíblicas também. Então, eu faço esse trabalho. Hoje eu escrevo material infantil e trabalho com as crianças na igreja. Dou palestras, né? Viajo dando palestras sobre contação de histórias. Tenho um canalzinho no YouTube, só contando histórias bíblicas para criança também. Olha aí, gente, vocês pegaram tudo aí? Vocês estão entendendo? Que coisa preciosa. Porque assim, muitos pais e mamães mandam mensagem porque conhecem Três Palavrinhas e pedem assim mais dicas de mais conteúdo. Que mais? Onde que livro? Né? Que filme? E é tanta coisa, né, que existe. E às vezes a gente traz aqui e vocês não pegam. Então anota aí, ó. Tá vendo? Tem um canal no YouTube, né? É o Contando Jesus. Contando Jesus. Que é o nome tem de um dos livros que eu tenho, que é sobre... Tem 26 histórias bíblicas de acordo com a emoção da criança e o sentimento. Então, se a criança está triste, tem história bíblica. Se a criança está feliz, tem história bíblica. Se a criança está desobedecendo, tem história bíblica. Se a criança não quer sair das telas, tem uma história bíblica. Então, história bíblica para cada situação. Tem o outro livro também, né? Que é a Grande Escalada. Tem a Grande Escalada, que esse é o material mais completo, que são 52 histórias bíblicas, mas para os pais e professores contarem. E aí ele tem um requisito todo, que é a questão do livro de atividades de acordo com a história para a criança estar fazendo, e jogos bíblicos também para a criança estar brincando com os pais, né? Com os vovós no parque. E o material que você falou que pode baixar gratuito é do seu Instagram? É no meu Instagram. Pode entrar aí na bio, esse é a Grande Escalada, os 3 materiais são gratuitos. Olha que legal, gente. Já entra quando acabar a live, né? Não entra agora não, porque vocês não sabem. Quando acabar a live, vocês já entram lá e já começam a buscar todo esse conteúdo aí, porque olha, você não sabe, 52 histórias bíblicas é uma história por semana, no ano. Vai ter uma por semana no ano para poder fazer, tanto na igreja quanto na sua casa. E melhor ainda que você faça nos 2 lugares ao mesmo tempo e a mesma história, porque aí você, né, consegue trazer tudo para a família. Maravilha, gente. Então, o Caionara, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, gente, se vocês tiverem perguntas, podem mandar aqui, tá bom? Para a Caionara, para mim, que a gente vai respondendo. Enquanto isso, a gente vai batendo papo aqui, né? Eu queria que você falasse um pouquinho assim, nós crescemos, pelo que a gente já falou aqui, né, na igreja. Então, tem perguntas que vêm que para mim, às vezes eu fico assim, gente, são histórias muito diferentes, né? Por exemplo, pergunto assim, com quantos anos eu já devo falar de Jesus para a criança? Com quantos anos eu devo levar a criança para a igreja? Com quantos anos a criança pode aceitar Jesus? Então, assim, são perguntas que, às vezes, para a gente, assim, que cresceu no lar cristão, pode parecer estranho, porque é de qualquer hora, né? Desde sempre. Exatamente. Desde a barriga, né? Quando o neném tá ali na barriga da mãe, já é o momento, porque tudo que você tá fazendo, você tá passando pro bebê. Os louvores que você tá cantando. Eu sempre falo, o culto começa com o bebê na barriga. Então, a partir do momento que você engravidou, você já começa a trabalhar com o seu filho, a educação cristã dele. E aí, quando você tá grávida, você também já vai levar o seu bebê para a igreja. Então, quando tiver alguma historinha para criança, alguma musiquinha, você canta empolgada, porque ele tá ali dentro da sua barriga, canta, passando a mão da barriga, conversando com o bebê. Eu sempre fazia isso muito na igreja com a minha filha. Tinha as programações para as crianças, eu tava grávida, às vezes eu tava até à frente fazendo, mas eu sempre mexia a mão na barriga e cantava junto com ela. E o engraçado é que tinha músicas que ela já, quando mexia, já dava chutinhos. Então, a gente já leva a criança na barriga, né? Mas passou o período, né, que a mãe, né, se recuperou, que ela está pronta para ir para a igreja, a criança ela já pode ir para a igreja. Eu recebi uma pergunta no meu Instagram, faz um tempo atrás, sobre isso. Ela falou, minha filha tem 2 meses, 3 meses, eu já posso levar para a igreja? Eu falei, claro que pode. A partir do momento que você já está pronta, porque tem mulher, né, que tem um pós-parto um pouco mais complicado, né? Então fica um pouco mais difícil, ali os 40 dias, tal, às vezes é uma cesariana. Mas tem mães que eu vejo que teve parto normal com 10 dias e estão na igreja com seus bebês. E eu já vi várias que estão bem e os bebezinhos estão ali. Mas vai, assim, depender da mãe. Então, quando você se sentir à vontade, bebezinho novinho, já pode estar levando ele para a igreja. E levando também para a salinha específica.
né, dele para o momento específico, porque a gente não fala do mesmo jeito de Jesus para um bebê de 3 meses como uma criança de 4, como uma criança de 8. Então são formas diferentes. E a gente pensa assim, ai, no enxoval, pensa na roupinha, na fralda, tudo, mas aí a gente pensa, e agora, a educação cristã do meu filho? Como é que é? Como é que é para ir para a igreja? Mas no momento que você está trocando uma fralda, no momento que você está ali cuidando, amamentando, que eu sempre falo, as mães muitas vezes esquecem de orar quando estão amamentando, mas é a primeira refeição da criança. Então, colocou no peito, vamos fazer oração? Aí já fecha o olhinho, já faz oração. Agora você vai comer, filhinho. E aí já ora. Então, quando a criança ela tá ali na igreja, bebezinho, você vai levar para a salinha específica dela. É bebezinho, você vai juntar a mãozinha dele. Agora é hora da oração, filhinho. E aí vai juntar a mãozinha, bebezinho. 2 mesezinhos já junta e já faz oração. Então já canta as musiquinhas específicas, pega 3 palavrinhas, coloca ele para ouvir desde a barriga. Então ele já vai criando esse vínculo. Então, nenenzinho já vai para a igreja, pequenininho. É legal você falar isso, porque tem muita mãe também que tem uma ressalva de sair com a criança muito pequenininha, né? Eu, por exemplo, eu tive meu primeiro filho, eu demorei um pouco para sair. Tinha medo da questão da vacina, não sabia se podia levar, se não podia, tantos vírus, né? Alguns pediatras são mais liberais, outros são mais, né? Recomenda-se, né? Após um mês ali, 40 dias. É importante que você se sinta também à vontade, né? Vontade. Mas assim, mas a ideia é que você se sinta bem, né? Que você faça algo responsável, que você está com participação para fazer. Exato. Mas também você saiba que não tem uma idade assim que você deixa, meu filho é muito pequeno para ir para o Ministério Infantil, né? Exatamente isso. Quando você se sente preparada, né? Você se sente preparada com o seu filho, então você já pode ir. Não tem, ele tem que fazer 6 meses, tem que fazer um aninho, né? Não existe isso. Eu já vi mulheres com bem pouquinho tempo na igreja mesmo. Essa foi o recorde que eu já vi, 10 dias. Nossa. E eu falei pra ela assim, nossa, 10 dias? Ela, nossa, eu tô ótima, eu não aguento ficar em casa. Eu falei, você já deu as vacinas nele? Ela, não, ainda não dei não, todas, né, que tem que dar. Nossa. Não, dei não, mas a gente vai ficar aqui no cantinho. Então, assim, é da mãe, né? É da mãe. Mas o legal é você se cuidar, né? Lugar, inclusive, cuidar com o bebê. Tem lugar, inclusive, que tem mesmo um local assim mais afastado para quem quiser ficar com a criança. Quando nem tem igrejas que tem um lugarzinho específico. Isso é importante também, né? Se a sua igreja, que a sua igreja não tem um ambiente para neném, não tem essa estrutura, aí você espera ela ter ali. O importante é que você entenda que quanto mais rápido você levar, melhor. Quanto mais cedo, melhor, né? Na verdade, porque a criança também vai acostumando, né? Eu teve uma pergunta aqui. Estava aqui passando, eu não vou falar o nome porque já passou, mas perguntando assim, meu filho tem 4 anos e não tem interesse de ficar na sala dele, ele quer ficar em outras salas, né? Como que você faz? Tem várias mães perguntando isso aqui, meu filho não quer ficar na sala da idade, meu filho não quer ficar na sala da igreja, não gosta. Como que podemos ajudar os pais? Pois é, o que acontece? Muitas crianças têm esse bloqueio porque a gente às vezes tenta deixar a criança muito sozinha no começo e ela ainda não está preparada para isso. A gente tem que preparar a criança. Quanto mais cedo você levar, mais ela vai se acostumar e mais fácil ela vai ter preparado. Mas tem crianças que demoram um pouco mais. Primeira coisa, você não vai deixar seu filho chorando ali na salinha. Porque ele vai criar um bloqueio, ele não vai querer voltar. A primeira coisa é essa, você vai conversar com a professora, vai pedir para ficar ali por enquanto, e seu filho vai acostumando ali com a sua presença, e aí depois você vai conversando com ele, a mamãe vai aqui rapidinho, você fica um pouquinho fora da sala e volta. Um pouquinho fora da sala e volta. Depois você dá alguma coisa pessoal sua para a criança, por exemplo. Você pode dar uma blusa sua, você pode dar um lenço que você tenha, que faz parte de você, qualquer coisa sua. Você dá olha, a mamãe tá te dando isso aqui, é da mamãe. A mamãe vai aqui e já volta. Então, você tem que ir preparando devagar. E você também tem que perceber uma coisa, que isso é uma coisa muito importante. Por que seu filho não quer ficar? Você tem que descobrir por que ele não quer ficar. Uma vez, eu conversando com uma mãe, ela falou, meu filho não quer de jeito nenhum, e ele fica em outros lugares. E aí nós descobrimos que tinha um coleguinha que não se dava muito bem com ele, dentro da sala. Então ele beliscava a criança,
Então, assim, primeira coisa você tem que falar assim, por que que você não quer ficar? Então, você tem que descobrir a causa, o motivo, e aí você vai intervir de acordo com isso. Uhum. Se você vê que não está atrativo para o seu filho, porque muitas vezes acontece isso, não está atrativo para a faixa etária dele, e aí você percebe, converse com a professora, seja uma Uhum. auxiliadora dela, vê o que envolve o seu filho, o que, que ele gosta, traga ideias para a sala dele. Então, tente trabalhar junto com a equipe, né, do Ministério Infantil, do Ministério da Criança, para que você descubra qual é o motivo. E se for só mesmo a questão daquele vínculo mãe e filho que não quer separar, devagar você vai conseguindo, mas não saia abruptamente. Porque isso pode criar um bloqueio e fazer com que seu filho não queira ficar, e seja mais difícil ainda. Eu gosto muito de falar que existe o tempo certo de cada criança, né? Criança não é adulto, né? Criança não tem o mesmo tempo de concentração do que um adulto. Então, cada criança ela vai ter, um é melancólico, outro é sanguíneo, outro é fleumático, e todos esses temperamentos a gente tem que perceber, o meu outro filho fica, e esse não quer ficar de jeito nenhum, mas nós não somos iguais, né? Deus criou a gente perfeito, um diferente do outro. Então, procure entender melhor o que está causando isso e vá trabalhando junto com a professora ou professora ali do Ministério da Criança. Você falou uma coisa muito legal. Tô falando, tô anotando aqui umas coisas pra gente não esquecer. Você falou que é importante você falar para a criança que você volta. Eu tive uma experiência Sim. assim, muito séria com a minha filha. O meu filho ele já era mais desencanado, gostava de ficar na igreja, não tinha problema de ficar na sala, nem dava tchau, né? Aquela criança que a mãe que chora do lado de fora, porque o filho nem ligou que ela saiu, né? Esse foi meu filho. A minha filha não, ela já era mais grude-grude, que eu falo. Então, quando eu ia deixar, ela chorava. E eu ficava, eu sei que é importante, eu sei que eu vou voltar, eu sei que é seguro, né? Isso é importante também, né? Você tá deixando seu filho num lugar seguro, que você sabe que tem pessoas que vão cuidar dele e tal. E ela não gostava, tal. Até o dia que eu cheguei e falei assim, filha, a mamãe vai, mas a mamãe volta para te buscar. Depois que eu falei isso, mudou na cabecinha dela, porque a mamãe disse, ela sabe que a mamãe não mente, né? Ela sabe que a mamãe fala a verdade. Então é importante você dizer, olha, a mamãe vai para o culto dos adultos e você vai ficar no culto das crianças, para você aprender de Jesus. Quando acabar, a mamãe volta para te buscar e a gente vai almoçar, por exemplo, né? Então isso gera uma segurança de continuidade na cabeça da criança. Então, se seu filho está com medo e não sabe por quê, porque essa criança fala, tá batendo, às vezes não está acontecendo nada, às vezes a criança não está com medo. Desde a própria criança Tá com mesmo. medo de assim, do abandono, de se ninguém voltar para me buscar, né? E Porque a essas personalidade dela já era muito grudada na sua, aham, né? A minha filha também é assim. Às vezes eu vou deixá-la assim e ela fica meio chorosa quando é uma igreja diferente, alguma coisa assim. Ela fica assim, mãe, você vai voltar? Eu sempre falo para ela, mamãe vai, a mamãe volta. Só que isso. como eu sempre tô à frente, às vezes, então para ela fica mais fácil. E quando eu deixo, aí esses dias mesmo aconteceu isso comigo. Fui em um congresso que tinha o culto dos adultos e das crianças. E tinha muitas crianças que ela não conhecia. Ela não conhecia quase nenhuma criança e não conhecia os professores também. Conhecia um, mas eu conhecia uma delas e aí ela foi, o primeiro dia ela foi muito desconfiada. E aí, aí eu fui, falei, a mamãe vai, a mamãe volta, não se preocupe. Quando ela saiu, a primeira coisa que eu abaixei e falei assim, como foi, filha? Ela, mãe, foi ótimo. Então, o que aconteceu? Eu fui confirmando para ela que eu estava presente e o que ela tinha aprendido ali naquele local. Então ela aprendeu e eu fui no caminho, como a palavra de Deus diz em Deuteronômio, né? No caminho você vai. E eu fui perguntando o que aconteceu. E aí ela foi falando e eu fui reforçando o que aconteceu de positivo com ela ali na salinha. Então falando, você viu? Ela, mãe, aprendi de Eucana e Eucana fez isso. Eu falei, viu? E mostrei a biblinha para ela que ela tinha ganhado. Olha a lanterna, que você é luz. Então sempre é legal quando as crianças não querem ficar, quando terminar, você perguntar para elas o que ela gostou, o que ela não gostou. E você sempre reforçar as coisas positivas para que ela possa voltar de uma forma mais tranquila, né?
É muito importante isso, reforçar o que foi, que deu certo, para Exatamente. ela voltar e falar, deu certo da outra vez, agora vai dar também. É, E a própria insegurança da mãe ou do pai ao deixar a criança também interfere ali se a criança vai se sentir bem ou não. Então, exatamente. vai ao filho, não leva assim outra Chorando. coisa que você não deixa seu filho chorando, não deixa seu filho dentro da sala e fecha a porta e sai correndo, que eu sei que acontece no Ministério Infantil, que a gente aqui também é da casa, né? Então, assim, acalma o seu filho para ele se sentir bem ali, porque se ele se sentir abandonado, ele não vai querer voltar nunca mais para aquele lugar, né? Então, você tem que fazer seu filho se sentir bem aonde ele está indo, né? Verdade. E aí, me fala um pouquinho aqui em relação à forma de falar com a criança, né? Você falou, por exemplo, tem criança que não quer ficar na salinha porque realmente às vezes a sala não é legal. Tem muita igreja Uhum. que realmente não tem uma estrutura, não tem um conteúdo, não tem voluntário suficiente. São vários desafios que eu sei que existem, né? Mas se você está num lugar que tem ali uma igreja que tem um ambiente para o seu filho ficar, e você vê que a criança não quer ficar, às vezes, o que você pode fazer é você mesmo ajudar. Muitas vezes, não é meu primeiro pensamento dos pais geralmente é chegar e falar assim, eu preciso que você faça alguma coisa para meu filho querer ficar. E às vezes tudo que você pode fazer é se oferecer para ajudar, não é? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante a gente falar, porque é uma forma de troca, Uhum, né? É uma troca que a gente dá ali para o professor também. E o professor se sente importante com isso. Quando a gente fala em a forma de falar com as crianças, a gente também tem que pensar que, eu sempre gosto de falar isso, porque tem muita gente que não sabe. A gente tem que tomar cuidado com o que é passado ali na salinha. Porque tem histórias bíblicas, muitas vezes, que podem até assustar as crianças. As crianças, elas não têm maturidade ainda neural para ouvir certos tipos de história. Por isso que é muito importante a gente saber isso em casa uhum, e para a gente também, muitas vezes, dar essa informação. Porque muitas pessoas fazem isso, mas com boa sim. intenção. Não é falar assim, eu vou fazer isso para causar um medo na criança ou Uhum, alguma coisa nesse. Então, quando um professor ele conta uma história, por exemplo, de Abraão e Isaac, que no momento do sacrifício com uma criança de 2, 3 anos, uma história às vezes de Davi e Golias no momento que acontece o quê? Davi corta a cabeça de Golias, essas coisas elas podem assustar as crianças. Elas não têm maturidade neural. Elas não conseguem, elas têm coisas concretas na mente delas. A simbólica, elas vão adquirir futuramente. Então, a forma com que você fala com uma criança, o que você age, o que você conta, a forma de você chamar atenção na salinha, a forma como que você fala com o bebê, todas essas coisas é a forma de mostrar Deus. uhum, Como um bebê conhece sobre Deus? Através do jeito que você fala com ele. Um uhum. bebê, você pode explicar para ele assim, olha, o Jesus te ama. Mas como é que você vai abraçar seu bebê? Você vai dizer bem assim forte para ele, olha, Jesus te ama muito. E na salinha, como é que os professores vão falar? Pegar a Bíblia e vai falar, Jesus te ama, pedir para mamãe, bebezinhos de 2, 3, fazer carinho na mão, porque eles estão sentindo. Então, a forma como que a gente fala com a criança, ela cria o relacionamento dela com Deus. Uhum. Então, isso é muito importante. Eu presenciei um caso de de uma menina que ela não queria de jeito nenhum ir para a igreja. A mãe dela me procurou e ela falava assim: não gosto de ir para a igreja, eu não gosto de Jesus. E a mãe dela ficou tão apavorada, porque a mãe dela falou assim para mim: por que minha filha não quer ir para a igreja? Eu sempre estudei a Bíblia com ela em casa, eu estudo a Bíblia todo dia, eu faço culto. E aí chega na hora de ir para a igreja e ela fala que não quer ir. E a gente tem que prestar muito atenção, eu falo isso porque é uma coisa muito séria. A forma com que você fala as suas palavras. Às vezes, aquela professora, ela reforçava algumas coisas que já veio da infância dela. Hum, Ela colocava coisas como se Deus fosse um Deus mau, ia punir a criança. Se vocês não me obedecerem aqui agora na salinha, sabe o que vai acontecer? Jesus vai ficar triste com vocês. E ela reforçava algumas coisas. Eu pedi para a mãe depois investigar. Então ela reforçava coisas que como se Deus fosse um Deus ruim para as uhum, crianças. Que ia só punir, que ia só
tinha que fazer tudo certo e perfeito. Você nunca fala para a criança, eu não gosto de você, Jesus não te ama. Isso é uma coisa impossível. Olha, a sua atitude não foi correta, filho. Isso, mamãe não gostou da sua atitude. Jesus te ama do jeito que você é. Jesus te ama de todas as formas, mas a sua atitude vai ter consequências. Então, aquela criança, ela estava com medo de Deus, da forma tão pesada que isso foi criando na mente dela. Então teve que desconstruir isso com muito relacionamento, com muita palavra de amor, com muito afeto, para aquela criança entender que Deus é um Deus de amor e não um Deus tirano. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Teve uma pessoa que até comentou aqui que a tia que ficava com ela gritava muito com as crianças e obrigava as crianças a dançar. Então, às vezes, assim, o próprio despreparo, tanto emocional, né, dos professores, é muito importante que a igreja tenha também esse manejo, né, de saber quem está cuidando das crianças. Exatamente, porque a gente aqui fala para igrejas de 10 mil pessoas, né, já tive igreja de 2.800 pessoas com quase 500 crianças, e já tive igrejas com 20 crianças, 15 crianças, que não tem estrutura. Por isso que é tão importante a gente estar presente também com os pais, para a gente estar avaliando o que a gente pode ajudar. Às vezes a gente não precisa nem ajudar na salinha, mas ajudar numa estrutura, ir lá um dia ajudar a pintar a salinha, que é muito importante, deixar um ambiente agradável, porque as crianças são muito visuais, né? E as salinhas precisam de uma identidade visual na igreja. As professoras, elas precisam estar com a identidade visual para receber as crianças, para que as crianças se sintam felizes na igreja. Então, como é que a criança vai se sentir feliz na igreja? Sendo bem recebida. Com palavras de afeto, palavras de amor, tendo uma estrutura. Não vou falar assim que você precisa ter a sala mais chique do mundo, não. Mas eu já visitei uma salinha, que eu gosto muito de falar isso, numa roça uma vez, que era muito simples a igreja, e do lado da igreja eles fizeram de pau, sabe? Eles fizeram de pau a salinha, mas era uma salinha linda, maravilhosa. A professora era amorosa, ela catava flores do campo, colocava, a salinha tinha um cheiro maravilhoso. O chão era de terra, mas quando a gente pisava, eles bateram tanto que não sujava o nosso pé. Ela colocou um varal lindo com Jesus, ela colocou um sonzinho lá e as crianças louvavam. Então, muitas vezes, não é porque a igreja é muito chique ou a igreja não tem condição financeira, mas é o ambiente que a professora e que os pais tornam aquele lugar. A identidade visual, ela precisa ter amor. Então, quando tem amor, coisas simples se tornam coisas grandiosas para as crianças. E as crianças não precisam de muito para ser felizes, né? Não, isso é muito legal, porque às vezes você fica pensando em fazer algo surreal e a criança, aí você faz aquela decoração maravilhosa, você põe uma caixa de papelão na frente, assim, para tirar algum item da caixa, né? E a caixa de papelão faz mais sucesso do que toda a decoração que você fez. Exatamente. Criança é assim, igual brinquedo, né? Quando a gente compra, às vezes a criança prefere até a caixa, ficar brincando com a caixa do que com o próprio brinquedo. Então, as crianças, elas precisam disso. É igual você falou aí, né? A estrutura, às vezes a gente faz coisas grandiosas, mas eu sempre falo que o maior recurso na igreja são os professores. É você o maior recurso, porque a forma como que você fala, a forma como você age, você pode ter um Jesus lindo, uma sala linda, maravilhosa, mas se você não usa você, né, como seu favor, você é o principal recurso. Na hora de contar uma história, uma dica aqui, né, para as mamães, para as vovós, na hora de contar a história para as crianças pequenininhas, lá na igreja, quando você for contar, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai falar, parar nas vogais, chama discurso parental. Você vai falar assim, Jesus? Não, você vai falar, Jesus! Vai contar a história de Pedro, André, Tiago, João e Marquinhos, você vai pegar a música dos 3 palavrinhas, vai contar um pedacinho e depois vai cantar um pedacinho. Vai contar um pedacinho da história e cantar um pedacinho da música, porque as crianças, elas gostam disso. Então, quando você faz isso chama a atenção delas, elas fixam no que você está falando. Então, você precisa ter esses recursos. Então, você é o principal recurso na igreja e você é o principal recurso na sua casa também. Você pode comprar livros maravilhosos, você pode ter materiais maravilhosos, mas se você não fala de forma gentil e amorosa com o seu filho, e quando você vai contar a história, a primeira coisa que você faz não é abrir e contar a história, é você abraçar o seu filho, dar um beijo nele e começar a história dessa forma,
não adianta, né? A gente ter muito e, na verdade, oferecer pouco para a criança. É. Espiritualmente, né? Uhum. Eu tô falando. Porque o nosso objetivo é salvação. A igreja tá o quê? Quando Deus construiu, pediu para que fizesse o santuário, era para mostrar que ele estaria aqui de forma presencial, só para nós vermos, né? Porque ele tá em todo lugar. Mas para a criança não há nada mais importante, porque ela tá indo para a casa do papai do céu. Então, quando você tem uma criança pequenininha, você vai falar da igreja para ela, você fala assim: olha, a gente está indo para a casa do Papai do Céu, para a casa de Jesus. É um lugar maravilhoso. E eu lembro que quando minha filha era pequena, tinha. Já ela tem 5, mas que ela tinha mais ou menos 1 ano ali, começou a andar. Era um momento muito difícil na igreja, porque ela queria andar a igreja o tempo todo. Uhum. E na igreja tinha uma salinha, né, no final das crianças, e eu ia lá pro final. E aí ela queria andar, queria se movimentar, e eu falava, gente, eu nunca mais vou conseguir assistir um culto na minha vida, porque não parava, né, o tempo todo. E aí eu fui trabalhando com ela, a gente precisa ter paciência dentro da igreja, com as crianças, né? E aí eu fui trabalhando com ela devagarzinho, ali com as outras mães, a gente foi trabalhando. E aí devagar eles vão ficando dentro da Uhum. igreja. Eu sempre comecei a falar assim para minha filha, antes de entrar na igreja, eu paro no estacionamento. Aí eu abaixo, olho no olho dela e falo assim, filha, isso eu comecei a fazer quando ela tinha 1 ano. Eu tava tendo dificuldade com ela na igreja, né? Porque ela não parava, queria andar, queria gritar. Meu esposo, ela ouvia a voz do meu esposo, Uhum. e já gritava. E eu falava assim, filha, aqui é a casa do Papai do Céu, a casa de Jesus. E na casa de Jesus a gente precisa ficar reverente, a gente precisa fazer silêncio. Ela ficava? Não. Mas o que que eu fiz? Eu fui conscientizando ela devagarzinho. Uhum. Hoje, depois de um tempo, ela fala assim: aqui é a casa do Papai do Céu. Uhum. Ela pequenininha já começava. Então você vai fazendo isso devagarzinho. Quando vai crescendo, aí eu fui colocando mais coisas. Filha, aqui é a casa de Jesus. O que nós vamos fazer? Agora a gente vai fazer a brincadeira do sussurro. Como é? Me passa a minha mochilinha. Uhum. Filha. E a gente vai fazendo essas coisas para quê? Porque a gente precisa ensinar para as crianças amor, primeira coisa na igreja, né? Amor para com Deus, amor conosco para com Uhum. Deus. A confiança, eles precisam ter a confiança, por exemplo, esse caso, se você deixa a sua criança gritando, chorando, muitas vezes você não fala e ela acaba perdendo, né, Uhum. essa confiança e reverência. Porque ali é a casa de Deus, é um lugar sagrado, que a criança precisa entender isso desde pequenininho. Não é punir a criança, sair com a criança, brigar, já vi mãe que belisca, não Uhum. pode fazer nada dessas coisas. Mas a gente ensinar devagar isso. Uhum. E aí, foi uma brincadeira do sussurro. E aí ela foi devagarzinho. E aí eu fui introduzindo a mochilinha da igreja. Isso. Gente, Fala mais da igreja, que eu gostei demais. a reverência na igreja é difícil para uma criança de 2 anos de idade, Uhum. 2, 3 anos, porque a criança não tem o mesmo tempo de concentração do que um adulto, né? A gente consegue ficar ali sentado e assistir. Uma criança não consegue fazer isso e a gente quer, vai, fica quieto e não tem como. De jeito nenhum. Então, a mochilinha da igreja, ela é muito legal. Eu até trouxe uma aqui. Você pode fazer qualquer mochilinha. Você pode comprar a mochilinha do Três Palavrinhas. Você pode fazer uma mochilinha específica. Então, você vai ter uma mochilinha. Essa mochilinha você não vai usar para ir para escola. Você não vai usar para ir para natação. Você não vai usar para nada. Você vai usar para igreja. Então, ela só vai usar essa mochilinha quando ela for para a igreja. O que você vai colocar nessa mochilinha? Coisas que ela possa usar dentro da igreja. Você pode colocar lápis de cor, você pode colocar massinha para ela fazer personagens bíblicos, se ela não for pequenininha, né? Senão É, ela vai comer. comer. Então você tem a faixa etária. Se for bebezinhos, eu carrego com a minha filha desde bebê, assim, 1 aninho ela já tinha. Então eu colocava aqueles livrinhos que são de plástico, que eles colocam na boca, né? Então Uhum. tinha que ser aqueles livrinhos, tinha um barulhinho assim nos Uhum. livrinhos, tinha de feltro, tinha um chocalhozinho para ela usar na salinha na hora do louvor, que ela usava. Então você vai colocando de acordo com a idade. Maiorzinho, você já coloca material para pintura, um quebra-cabeça Uhum. bíblico. Então você pode colocar um tapetinho de oração. Você pode fazer isso com seu filho em casa e carregar esse tapetinho de oração.
tudo que você colocar na mochilinha, pode colocar Legos para eles montarem a muralha de Jericó. Eu faço como? Eu revezo para não ficar uma coisa cansativa. Então, Picou um assim, pouquinho. eu sempre. Oi? Picou um pouquinho aqui. Picou um É, pouquinho. Sim. Você falou da a muralha mochila. de Jericó. Pois é, então você pode colocar das muralhas de Jericó, Legos. Você pode ir mudando as coisas dentro da mochilinha para também não ficar cansativo, porque criança ela vê ali e depois ela já quer outra coisa. Então você tem que ir sempre modificando. E aí você coloca a mochilinha na igreja, coloca as coisas dentro e fala assim: olha, você vai usar até o lápis de cor, a canetinha, eu não uso a mesma. A da igreja é uma cor mais bonita, elas têm mais brilho, eu coloco uma bolsinha diferente. Então, quando ela vai para a igreja, ela já fala: o que você colocou de novo na minha mochilinha hoje? Eu falo: só na igreja que você vai ver. E aí, o que você colocou? Ela fala: o que você colocou de surpresa? Que eu sempre falo que tem uma surpresa. Então, eu coloco algum elemento diferente. E eu não esqueço de colocar também a da ofertinha. Ela tem o quê? Uma sacolinha. Às vezes eu mudo a sacolinha também, coloco sacolinhas diferentes para colocar ali a ofertinha, porque a gente tá ensinando a adoração a Deus, né? Então ela sempre tem o material dela específico para a igreja. Qual a idade que você começa? Pequeno, até um aninho você já pode estar usando. Até que idade você leva a mochilinha? Até sua criança querer. Quando a criança não quiser mais, fala: não, mãe, isso é coisa de bebê, coisa de criança. Aí ela não leva mais. Quando Três Palavrinhas começar a ficar muito de criancinha para ela. Exatamente. E aí você introduz outras coisas. Você pode introduzir a agenda. A agendinha é muito legal. A agendinha da igreja, ou livrinho, você pode fazer de várias formas. Você coloca, e aí você coloca para a criança colocar assim. Porque elas ainda estão começando. Quantas vezes o pregador falou a palavra Jesus? Qual o verso bíblico que foi usado? Quem cantou no louvor? Legal. Quem fez a oração? Aí você escreve e a criança tem que responder. Então faz o quê? Para que ela se concentre no culto, ela vai querer responder. E o que você vai fazer? Você vai sempre fazer algo, um reforço positivo. Então a criança preencheu tudo e aí você vai fazer o quê? Nossa, filho, parabéns! Hoje vai ter um almoço especial para você, aquela sobremesa que você gosta. Muito legal. Então sempre você vai estar preparando, porque igreja é relacionamento. As pessoas pensam, né, de uma coisa longe da igreja. Por exemplo, meu esposo tem mais de uma igreja. E aí o que acontece? Quando minha filha vai para uma igreja, eu falo: nós vamos para a igreja de tal criança. Eu falo o nome da criança que é amigo dela. Porque ela já sabe qual é a igreja que ela vai. Aí ela fala: que legal, vou encontrar essa pessoa. legal. Então, ela vai criando. Quando a gente tem uma igreja nova, aí ela já vai meio assim: eu não tenho amigo nessa igreja, né, mãe? Mas você vai fazer. Você vai fazer, filha. A oportunidade agora, você vai mais e mais amigos. Então, igreja é relacionamento. Uma adolescente que não quer ir para a igreja, você precisa levar os meninos da igreja para comer pizza na sua casa. Você precisa levar eles para tomar um sorvete juntos. Você precisa sair para andar de skate. Então, envolvê-los num relacionamento para que eles possam criar esse relacionamento entre eles e um relacionamento maior entre Deus. Porque o mundo está bombardeando nossas crianças, nossos juvenis, né? Com tantas coisas que chamam tanta atenção, e a gente, como mãe cristã, a gente tem que procurar envolver mais e mais nossos filhos ali na igreja com as pessoas, né? Não, com certeza. E se a gente não faz isso, eles vão acabando se interessando por outras amizades, né? Exato. E outras pessoas dão a atenção que eles precisam, né? Gostei muito da questão da mochilinha. Era algo assim que eu já fazia com... O meu filho não foi muito, não. Porque ele não era muito assim de ficar quietinho mesmo, não. Ele era mais agitadinho. Era aquela criança que você tinha que dar serviço, né? Você põe para ajudar, você põe para ajudar o professor, você põe para fazer alguma coisa, distribuir a lição, ajudar no ofertinho. Não pode deixar ele... Isso é ótimo, né?
Isso Isso é é uma. porque já envolveu ele na igreja, porque as crianças precisam ajudar na igreja, né? A gente precisa envolver as crianças. A gente fala que a criança não pode ajudar, Deve. tá? Deve ajudar. É ali que elas precisam começar ajudando. Sim. Seu filho um dia pode ajudar na recepção da igreja. Uhum. Esses dias minha filha ficou entregando sorvete, picolé. Terminou o culto e a gente pegou e ia entregar picolé para todo mundo, né? Para as crianças, para os juvenis e tal. E aí foi o dia. Nossa, mas ela ficou tão Ai, que graça. feliz porque ela entregou. Eu coloquei só as crianças para entregar. Ela ficou tão feliz porque ela foi uma das escolhidas para entregar o picolé. Ela estava ajudando ali na igreja. Pode estar na recepção da igreja, pode ajudar o seu filho a questão levando um alimento, né? Para fazer uma cesta básica. No louvor, as crianças amam cantar, gente. Que criança não gosta de estar lá na frente cantando? É muito raro uma criança que não gosta de cantar. Faça um coral na sua igreja, um conjuntinho de crianças, ou ensaie o seu filho, para que ele possa estar participando. Se envolver na igreja. Pode se envolver. Tem vários. Inclusive na própria salinha, né? Dentro da sala do Ministério Infantil. Aqui na nossa igreja, eu fiz muito isso, sabe? Assim, de perceber o chamado das crianças. Porque depois que você começa a observar e olhar, o Espírito Santo te abre os olhos, né? E te mostra. Aquela criança ali gosta de orar, aquela criança ali gosta de servir, aquela criança ali, ela gosta de cuidar dos outros. Você vai vendo, assim, essas características que Deus deu para elas. E dentro da sala, é muito legal quando o professor está ali, não só para ministrar e ir embora, né? Ou só para fazer algo que ele recebeu ali para fazer, mas que ele tenha um olhar ali para as crianças e veja a necessidade delas e veja também o que elas têm para florescer, que eu acho que é o mais lindo, né? Você vê o que ela precisa, mas você vê também onde ela pode florescer e ali criar oportunidade para ela florescer. Que é assim, servindo e ajudando, tentando, né, fazer algo ali dentro da igreja, que muitas vezes os pais não se atentam para isso, porque às vezes não faz parte não cresceu numa cristão, ou nunca pensou em fazer assim. E a própria igreja precisa orientar os pais a verem os filhos com os dons e talentos que Deus os deu, né? É um desafio isso, porque não é natural para todo mundo, né? Não é natural a pessoa, o pai olha e vê que o filho é bom em matemática, que ele é ótimo em futebol, que ele é bom em esporte e tal, mas muitas vezes o pai não vê que o filho é um intercessor, que ele gosta de orar para uma pessoa doente. Ele nem sabe por que ele gosta de fazer isso, mas você já sabe. Quem tem o Espírito Santo ali, na hora ele fala assim: poxa, meu filho, toda vez que tem alguém passando por uma situação, ele quer orar pela pessoa. Então começa a observar isso dentro da igreja quando eles estão servindo. É isso que vai criando, né, esse envolvimento, esse vínculo com a igreja, com os amigos, essa dinâmica viva que a igreja é, né? Então, não é só também assim, tem as duas coisas. Tem a criança que, por exemplo, mochilinha, eu achei fantástico porque é uma estratégia legal para um momento que você precisa estar com a criança quietinha dentro do culto, né? Ali não tem um culto que não tem um ministério infantil, você vai numa igreja que não tem sala para criança, seu filho tem que ser apto a ficar ali com você sentado, ouvindo algo que para ele não está, de repente, consumindo muita coisa, porque é pequenininho, mas que ele sabe que ele tem que se comportar ali, que ele tem alguma coisa ali para fazer e que vai ser algo que também vai ser bom, né? Exato. Não vai ser um telefone que ele vai ficar lá jogando e não tem nada a ver com o que está sendo ministrado, mas que ele tenha algo ali que tem a ver com o que está sendo falado ali no momento. Mas às vezes tem lugar que a criança pode servir, que ela pode fazer alguma coisa. Então, ter esse equilíbrio, né? E eu falo sempre uma coisa, cara, que é assim, a gente tem que ser leve nessas coisas, porque se você é pesado, se você é muito duro, eu vim de uma geração, os meus pais, aliás, né, vieram de uma geração que os pais eram muito duros. Então, os meus pais, eles eram firmes, mas um pouco mais suaves, né? Se você for ver, sei lá, meu avô, minha avó, os mais velhos, eles tiveram uma criação dura e por isso também eram mais duros. E assim, não adianta você querer que seu filho seja uma pessoa livre, que ama Jesus, que é alegre, livre, né? Se você é uma pessoa muito dura, pesada no ensinar, né? A Bíblia não... Ah, sim, nós temos mandamentos? Sim. Nós temos regras a seguir? Sim. Mas nós fazemos isso porque simplesmente a gente tem que obedecer e pronto, ou porque a gente ama Jesus. Aí é diferente, né? É o que você falou, por exemplo, de falar assim, não faz isso que Jesus não gosta.
Não faz isso porque você vai deixar Jesus triste. Deus não gosta dessas coisas. Você cria na criança um pavor contra Deus, que na verdade o Deus que você está pregando não é o Deus da Bíblia, né? E eu Exatamente. experimentei isso. E olha que a gente é tão atento assim, né, nos cuidados e tal. Eu aprendi isso assim, sozinha com a minha filha, porque eu falava para ela assim, desse jeito, filha. Eu não queria pôr medo, mas eu dizia assim: você acha que Jesus vai ficar feliz com essa atitude? Você acha que isso tá certo e tal? Não, Jesus não gosta disso, não, Jesus não. Eu falava assim, ela falou pra mim isso: mãe, eu não quero ir pra igreja. Eu não quero, mãe. Não quero. Por quê, filha? Você sempre gostou tanto, mas é por quê, mãe? Jesus não gosta de nada que eu faço, então eu acho que Jesus não quer nada comigo. Porque tudo que eu faço, Jesus não gosta. Aí que eu tive Esse essa link. talo de poder falar, não, filha. E trocar, né? Porque às vezes você está falando, querendo ensinar algo, mas a criança está entendendo diferente. Ela está entendendo que nada que ela faz, Jesus gosta. Então Jesus não quer nada comigo, não. Então, para que eu vou para a igreja? Ela Pra que eu vou lá se alguém não gosta de mim, fala, né? Eles entendem muito assim na linguagem deles. Eu faço tudo errado, sim. Jesus não gosta de mim, então Não, eu não gosto dele. uhum. É assim, então eu não vou gostar dele. Se ele não gosta de mim, também não Ó, vou gostar dele. Então, exatamente, é desse jeito mesmo. Então, quando a gente vai perceber esse tipo de coisa, a gente fala, nossa, eu sempre falo com a minha filha, filha, não foi legal o que você fez. Mamãe não gostou da sua atitude, né? Eu falo para ela, mas eu te amo. Jesus te ama muito. Mas essa atitude que você fez está errada. Por isso tem consequências. uhum. Aí ela já. Mas eu fixo bem isso, para ela entender que não tem nada a ver com o meu amor para com ela e o amor de Deus, porque a criança entende o amor de Deus através dos Sim. pais. Então eu já fixo bem isso na mente dela, para ela não criar nenhum vínculo que Deus não ama a Melissa. Sim, Mas Deus ama a Melissa, mas não ama a ação errada que ela isso é fez. muito importante. Então a gente também precisa ensinar isso, que a ação que ela fez é errada por causa do Sim. pecado, né? Então a gente precisa fixar isso na cabeça da criança, porque a gente tem que ser, igual você falou, leve, Uhum. mas a gente tem que ter firmeza, Uhum. né? No que é certo, no que é errado. Até para dar para E eles você mostra. também essa sensação, essa confiança de fazer boas escolhas. Porque se você Exatamente. não é firme no certo e no errado, depois ela não vai saber também será que é certo ou que é errado. Será que aí a criança começa a deixar de fazer o errado para o pai e para a mãe não brigar, ao invés de fazer boas escolhas, porque ela sabe o que é certo e errado, né? Então é bom Exatamente. separar a atitude da criança de quem é a criança. Eu falo Exatamente. muito isso para os meus filhos. A gente não é aquilo que a gente faz, né? A gente mas a gente pode errar e fazer algo que não é o que a gente é. Então, quando você grita com sua irmã, ou quando você faz uma maldade, ou quando a criança faz, criança pequenininha, as maldades dá até bonitinho, né? Dá até dozinha. Você mordeu, mas é ali que você vai começar a ensinar para ela, porque começa nisso, realmente, e depois ela vai pro bullying, por exemplo, que é algo tão concreto, É, real na vida das crianças hoje em dia, né? Bullying pesados aqui, né? Assim, é algo que a gente não pode deixar passar, porque as crianças elas estão se tornando muito más, porque não receberam lá no comecinho a instrução de que falar desse jeito com um amigo é ofensivo, é errado, não pode, né? exato. Então, como não teve esse ensino, às vezes a criança chega a falar coisas absurdas dentro da igreja. Eu já vi, assim, frases que eu ficava assim, aonde você ouviu isso? Porque isso não é normal de uma criança da sua idade falar. Aí você já pensa que é o pai e a mãe que está falando, e muitas vezes não é. É no telefone, né? Alguma coisa que ele assistiu, alguma frase que ele ouviu que ele achou interessante, que não tem nada a ver com quem a pessoa é. Então é muito importante separar isso, até para eles não se sentirem não amados. E a gente fala isso. Você errou, né? Agora, o meu amor por você, ele não tá condicional ao que você faz. Como o amor de Deus não é condicional. Já pensou se a gente tivesse que merecer o amor de Jesus, se Jesus já ter vindo para alguém? Não, não veio, não viria, né? Pela graça, pela misericórdia dele. Então, em casa também, você vai ver seus filhos errando, você vai ver suas crianças errando na igreja. A gente tem que ter o olhar para a criança, que eu acho muito sério isso, Leonardo. Eu falo muito isso aqui. A gente não pode olhar para a criança
a atitude que ela faz, o erro dela, com o nosso olhar de adulto. A criança não tem a nossa malícia, a criança não tem o nosso conhecimento, né, de causa para olhar e falar assim, a criança mordeu, você fala, ela é má, ela morde, ela não gosta das crianças. Não tem como falar assim, porque a criança mordeu. Ela simplesmente achou muito legal aquele bracinho gordinho ali e quis morder, entendeu? Então, olhar também a criança com um olhar misericordioso de criança, dócil de criança, mas também atento, porque ela também é astuta, né? A criança sabe que não é tudo lá só coisas boas, né? Tem esse... O pecado, ele já nasce, né? Junto com a gente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. A nossa geração, ela vem... Essa nova geração, igual você falou, os pais eram mais rígidos e às vezes acaba a gente chegando em um momento que tudo pode, né? É porque a criança também tudo pode. Então, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado também com os nossos filhos. Não, não é tudo que pode. Deus não deixa a gente fazer tudo, né? Não. Nós temos nos mandamentos, as leis de Deus, a palavra de Deus nos ensina o que nós precisamos fazer. E não é porque é criança também que ela pode tudo, mas a gente tem que sempre fazer com maior amor para que ela possa amar Jesus, amar a casa dele e amar as pessoas. Os limites, eles são importantes, porque eles protegem, eles orientam. Então, inclusive, quando fala sobre obediência, sobre o que pode e o que não pode fazer, eu acho muito bacana a gente mostrar que limite é importante, que é proteção, né? Eu falo muito sobre isso. É como se fosse um muro, né? Tem um versículo, que eu não lembro a referência aqui agora, mas fala sobre isso. Quando você construir uma casa, quando você construir um terraço, faça um parapeito. O versículo fala isso. A ideia era explicar. Por quê? Para que depois, se alguém cair lá de cima, você não tenha sangue nas suas mãos. O versículo fala isso. E isso fez assim na minha mente, né? Eu falei, gente, isso é tão importante. Você está construindo uma casa, está construindo uma família, está fazendo algo, tenha proteção, põe ali os limites, põe ali aquele muro de proteção, né? Parapeito, algo para que ninguém que não tenha um conhecimento, ou uma criança, né, que não sabe o que é certo, o que é perigoso, o que não é, se machuque, tem ali a proteção. Então, o limite é importante, né? Você tem na sua casa as suas regras da sua família, é importante, porque é proteção para vocês. E a gente precisa ensinar as nossas crianças a cultuarem, né? A estarem na igreja. A gente vê tantos, né, exemplos na Bíblia, né, sobre começou lá no santuário, e aí vem ali Salomão, né, fazendo um templo lindo, maravilhoso. Depois o pequeno Joás, né, quando ele foi... eu gosto muito da historinha de Joás, da história de Joás, porque pequenininho, ele foi criado aonde? Dentro de uma igreja, dentro do templo. Ele foi escondido ali, dentro da igreja, dentro do templo. Ele ficou ali, o sacerdote olhado, escondido, pessoas cuidando dele. E ele entendeu, desde pequeno, o quão era importante a igreja. O quão era importante a casa de Deus. Porque quando ele virou rei, o que ele quis fazer? Reformar o templo. Então, a gente precisa mostrar para as nossas crianças essa importância, para que eles olhem para a igreja com amor, com carinho, com respeito, que aquele lugar é a casa de Deus. E a gente pode fazer com que a igreja seja o melhor momento para eles. E eu sempre procuro fazer com que a igreja seja o melhor momento. Eu acordo minha filha, às vezes quando é de manhã que a gente precisa ir, eu coloco uma música especial para ela ir para a igreja. Então eu coloco a musiquinha, aí ela acorda esse dia diferente com a musiquinha. Aí ela ouve a musiquinha, vai acordando naquele sentimento ali gostoso. Aí eu abraço, beijo, mamãe, hoje a gente vai pra igreja, né? Então quando é à tarde, hoje a gente vai à noite à igreja, eu já vou fazendo o quê? Eu já vou preparando a minha filha para estar no templo, na casa de Deus. Então o que eu vou fazendo? Eu falo assim, olha, hoje é dia especial. Eu já arrumei uma coisa lá na sua mochilinha, viu? Aí ela, mamãe? Então você vai criando. Se você fala mal da igreja, se você chega na sua casa e fala mal de quem pregou, aquela pessoa estava lá na frente e desafinou, não gostei disso, e começa a falar coisas,
da igreja mal na frente do seu esposo, para as pessoas que estão em volta, não gostei disso, tá errado isso na igreja. Sua criança, ela vai colocando isso na mente dela. E muitas vezes a gente não sabe porque as crianças estão tendo algumas atitudes, mas a gente tem que primeiro começar a olhar pra gente. Como é que eu tô agindo para ir para a igreja? Ah, meu pai, hoje é dia de ir para a igreja. Ai, Senhor, tô cansada, trabalhei, ai, vou ter que arrumar tudo e ir para a igreja. Quando você fala essa frase perto do seu filho, a primeira coisa que vai ficar na cabeça dele, ai, que a igreja não é um lugar legal. Entendeu? Então, a gente tem que cuidar da gente, como é que a gente fala da igreja, como é que a gente fala dos pastores, como a gente fala dos irmãos. Ai, aquela irmã lá da igreja, fez isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nossos filhos, eles estão ali o tempo todo ao nosso redor, ouvindo, eles absorvem tudo, tudo. Então, você tem que fazer com que seja legal, seja um momento divertido, na presença do Senhor. Coloque coisas boas na mochilinha, faça relacionamento, aprenda com que ele cuide da casa de Deus. Por exemplo, minha filha, eu dou para ela gosta muito de massinha, ela tá numa fase que ama massinha, então eu coloco umas massinhas diferentes, coloridas, com glitter, e aí eu falo, o que você vai fazer hoje do personagem bíblico? Então, a gente conta uma historinha, eu conto a historinha antes e aí ela escolhe um dos personagens ali que ela vai fazer. E o que acontece? É uma coisa natural da criança, mas a gente não presta atenção. Ela suja o chão às vezes, deixa sujar o chão da igreja. Aí o que eu faço? Filha, aqui é a casa do Senhor, não é? Aí ela fala, eu falei, nossa, o chão sujo, bora limpar? Aí eu não deixo o lugar sujo. Porque se eu deixo sujo, ela vai deixar ele sujo, mas ali é um lugar diferente. É um lugar separado da casa do Senhor, a gente tem que cuidar, né? Então, são pequenas coisas que fazem toda a diferença. Ela organiza, filha, agora a gente está terminando o culto, vamos organizar as coisas? Organiza as coisas, tudo bonitinho, coloca, guarda, fecha. Chegou em casa, escolhe um lugar especial para guardar as coisas da igreja, a mochilinha, a Bíblia. Não esqueça de levar a Bíblia certa para o seu filho, para a faixa etária certa. É muito importante a criança ter o material adequado para levar para a igreja, tá? Então, você não compra uma Bíblia para criança de 10 anos, de 8 anos. Seu filho é um bebê de 2 anos, compre uma Bíblia para o bebê. E ele tem 7 anos, compre uma Bíblia de 7 anos. Tá começando a aprender a ler? Maravilha! Você já comprou uma Bíblia com as letras maiores, que ele consegue acompanhar. Minha filha gosta de acompanhar. Quando o pregador tá falando, ela fica, onde é que tá na minha Bíblia? Mas ainda não tem todas as histórias, né? Ainda a Bíblia dela, pra faixa etária. Mas aí eu começo, aí ela fala, mãe, tem sim, tem sim. Esses dias eu tava vendo, eu falei, tem essa história? E tinha mesmo a história na Bíblia dela já. Ela viu aqui, ó, mãe, tava grande. Eu falei, nossa, é verdade, filha, tem mesmo. Porque eu troquei de Bíblia, né? Que ela cresceu, e aí eu troquei de Bíblia com ela. E ela já tinha folheado a Bíblia antes de mim, que eu coloquei no negócio especial, já tinha começado a ler com ela. E ela já tinha chegado ao final, e eu não vi quando ela já tinha folheado a Bíblia toda antes de mim. Eu falei, uau, filha, você já chegou primeiro que a mamãe, hein? E aí ela já estava achando, porque as crianças, elas já começam a relacionar, até a Bíblia é importante, você fazer essa transição de Bíblia também com a criança. Então, quando você vai fazer essa transição de Bíblia, é muito importante. Porque você vai fazer um momento especial também. Para a criança, tudo tem que ser especial. Tudo. Tudo tem um marco. Tudo tem que ter um marco. Tirou o dente, é um marco. Vai trocar de Bíblia? Filha, agora você tá, ó, crescendo. Então agora você consegue agora ter uma Bíblia com mais histórias para você. Então você vai pegar a Bíblia certa, colocar num lugar especial, ou uma caixinha especial. Quando for tirar, cuidado com a palavra de Deus. Tem crianças que a gente deixa rasgar a Bíblia. Pequenininhos, né? É um pouco mais complicado. Mas crianças maiores, a gente tem que ensinar o respeito. Tem crianças que às vezes eu vejo Bíblias rasgadas com crianças de 7, 8 anos, amassadas. E não tem nenhum cuidado com a Bíblia, com a palavra de Deus. A gente precisa ensinar isso também.
Então, a igreja, ele é esse lugar especial que a gente tem que pegar todo esse material que a gente tem e fazer com que ele se encaixe. A nossa casa e a igreja é uma só, né? Sim. É uma extensão, o lar, né? Nossa extensão. Então, tudo tem que se encaixar. O que a gente faz na nossa casa e na igreja, eles têm que andar em conjunto. E isso é muito importante. E às vezes eu acho que essa é a melhor forma de aprender. Claro que a gente precisa do tempo ali de buscar o Senhor juntos, depois que eles crescem, né? Os meus já estão com 12, 15 anos, Grandinhos já. já estão grandinhos, a gente faz agora aquele papel de ficar observando se estão lendo, né? Antes eu tinha que ficar lembrando toda hora, já lembro hoje, já lembro. Agora não, agora eu já fico assim, dou aquela olhadinha, ver se já estão buscando, né? Já estão fazendo o que precisam. E quanto maior eles ficam, né? Quanto mais crescem, menos é a sua, menos não, mais importante é a sua influência do que a sua ordem, né? Quando é pequenininho, você fala, faz isso, ele vai e faz. Agora é hora disso, agora é hora de escovar dente, agora é hora de comer. Depois de um tempo, eles já sabem a hora de escovar dente, de comer. Você não precisa ficar lembrando mais. Mas aí você fica só olhando se fez, porque com 10 aninhos você tem que conferir. Com 15 anos, eu não estou preocupando se meu filho escovou dente antes de ir para a escola mais, certo? Com certeza. Eu já imagino que ele já aprendeu. E o que que importa hoje? Mais, assim, a influência que eu tenho sobre ele, que eu falo que é a forma que mais aprende, que é como eu vivo. Quem sou eu como pessoa? Como eu me comporto? E não só nas horas boas. Porque nas horas boas eu falo que tudo é crédito, né? É, Tudo qualidade. Na hora boa tá tudo bem. é. Posso é quando tá ruim. Então, como eu me comporto quando tá nervoso, como que eu reajo com ele ou com ela? Quando eles estão passando, estão brigando, né? Porque filho, não sei se você só tem um, então talvez não tenha essa discussão ainda, mas quando você tem mais um, eles discutem, tá, gente? Às vezes eles Com brigam, certeza. Eu tinha irmão. né? Quem tem irmãos sabe. Eu tinha, nós somos cinco, Nossa. eu penso. Então era assim, como que você vai interferir ali para fazer essa. Não, você não pode falar assim com a sua irmã, você não pode falar assim com a sua irmã. Nesse viver aí, ó, que você traz a palavra de Deus o tempo todo, a Bíblia fala que a palavra dura, né? Ela suscita a ira, mas a palavra branda ela desvia o furor. A Bíblia está falando isso. Você vai falar dessa forma, você vai receber o que em troca? Então é nessa que eu falo da leveza, é, quando o Deuteronômio 6 fala que a gente tem que ensinar no caminho, andando no caminho, sentar na mesa, levantar. Ele está mostrando para a gente que é o tempo todo, é no viver. Claro que é sentar, fazer ali um momento de louvor, um momento de devocional, um tempo com a família. Isso é muito importante para a manifestação do Espírito Santo, para estarem juntos, comunhão, abrir coração, orarem juntos. Tudo isso faz com que a família se una mais, né? O filho e a filha orando, você conhece o coração deles de uma forma que você não conhece num bate-papo. É. Porque eles se revelam para Deus de uma forma muito mais pura, né? E sem barreira do que ele se revela para você. E quanto mais velhos eles ficam, mais barreiras tem entre essa comunicação de pai e mãe. Se você investe nesse tempo de oração, investe nesse tempo junto com eles, e eles orando perto de você, você vai conhecendo um coração de uma maneira que você não conhecia antes, né? Então, é importante ler a Bíblia, é importante levar na igreja, é importante incentivar, é importante servir na igreja, mas eu creio que hoje o que eu vivo, o que eu vejo, o mais importante é dentro da casa você ser a mesma pessoa que você é na igreja, é você ser cheio de Jesus dentro da sua casa, do mesmo jeito que você é usado por Deus dentro da igreja, né? É você ser aquela pessoa não perfeita, inclusive é muito importante não ser perfeito, tá, gente? Você Exatamente. acha Ninguém é perfeito. Não sei não. Mas é muito importante a gente entender que a nossa imperfeição, ela pede que a gente seja sincero, que peça perdão quando você errar. Você também pode errar, mas às vezes você faz uma coisa aí com seu filho que ele ficou chateado. E você Chama pode pedir desculpa também. Tem mãe que fala que isso de é absurdo, né? Mas não. não, quando a gente erra, eu já, esses dias eu tava nervosa e minha filha, ela é muito carinhosa. E aí, eu tava, e ela veio em cima de mim e tal, e ela pisou no meu pé, com aquele sapato, e eu falei com ela, ai, doeu, eu falei bravo com ela. Aí eu vi que ela ficou chateada comigo. E aí eu falei assim, nossa, acho que ela ficou, qualquer coisinha ela fica
porque a gente não é acostumado a falar sim. alto com ela, nada. E eu já tava nervosa, mas não era culpa dela. Ela pisou no meu pé, não era. Eu não reagiria dessa forma se eu não tivesse nervosa com outra situação. Sim. E aí eu vi que ela ficou triste comigo. Aí eu fui lá. Ela tava no quarto dela e meu coração cortou. Oh, Eu vi ela na cama dela, sentada assim, olhando pro chão, quietinha, com o olhinho cheio de lágrimas. Aí eu oh. falei, Mel, o que foi? Aí ela falou assim, você gritou comigo, brigou comigo, gritou comigo. Eu falei, filha, nossa, mamãe hoje não tá legal. Acontecendo umas coisas que a mamãe tá muito preocupada. Você pisou no meu pé, mas não era motivo para eu ter falado daquele jeito com você. Você me desculpa? Aí ela, Hum. claro, mamãe. Ah, Desculpa, me abraçou na hora. Então a gente também tem que ensinar isso para os nossos filhos. Como eles erram e eu erro. E sabe o que eu faço quando isso acontece? Uma dica para as mães, que eu aprendi isso de um pastor e eu gostei muito. Ele pregou um dia, eu falei assim, eu vou aderir isso para minha família. hum. Quando a gente erra, ou o filho da gente erra, a gente tem que aprender a pedir perdão, não só para o filho, mas para Deus. Hum. E aí você ensina para o seu filho nesse momento. Aí o que eu fiz com a minha filha? Pedi desculpa para ela, falei, vamos ajoelhar com a mamãe? Eu ajoelhei e falei, Senhor, eu errei, eu estava nervosa, eu estou nervosa, me ajuda a me acalmar, me desculpa porque eu falei assim com a Memel, e aí eu pedi desculpa para ela e para Deus pela minha atitude, que minha atitude não foi correta. Uhum. Então, o que ela aprendeu com isso? Ela também aprendeu que ela também pode errar, e quando ela errar, ela também tem que pedir desculpa para a pessoa e também para Deus. E sabe o que acontece quando a criança aprende a pedir perdão e aprende a perdoar? Ela é livre, porque mais na frente ela vai ter a oportunidade de passar por situações mais difíceis do que uma mãe achando ruim, né? Eu falo isso para meus filhos hoje. Você vai ter um chefe que vai gritar com você, entendeu? Você Exatamente. para um colega que vai puxar seu tapete, né? Você vai ter uma menina que vai ser invejosa e vai querer roubar o seu lugar de trabalho. O mundo é assim, né? Como que você vai lidar com isso? E quando, inclusive no relacionamento entre eles, né? Sempre tem um que cede mais, né? Inclusive um casal. Tem aquele que cede mais, né? O marido ou a esposa. Sempre quem cede mais acaba sendo aquela pessoa que dá o braço a torcer, né? Ou que é aquela pessoa que fala, puxa, vamos resolver. Sempre tem isso nos relacionamentos, nas amizades, não é? Então, que eu ensino para eles o seguinte, que seja você. No caso, a gente fala assim, o mais crente pede perdão primeiro, entendeu? O mais Legal. crente pede perdão primeiro. Sim, a gente tem que ter um coração perdoador, porque, primeiro, se você não tem, é você que sai perdendo, porque a falta de perdão ela corrói, gera uma raiz de amargura e o outro já tá lá, ó. Já tá nem lembrando que fez errado, isso aqui, e você tá aqui remoendo, né? Fica mascando parafuso. Pra que isso? Resolve isso, libera logo. Quando o pai e a mãe pedem perdão pro filho, o filho entende que pedir perdão é uma coisa normal e que não é tão difícil assim de fazer, porque nós temos um coração orgulhoso. A natureza humana é essa. Não é de pedir perdão para qualquer pessoa. Todo mundo quer assim, a culpa não é minha. Exatamente. Então, quando você ensina um coração perdoador, quando você, que é o pai, que é a mãe, que é a autoridade, e desce ali na cabecinha da criança, você está se igualando a ela. E pede perdão, trazendo uma oração, trazendo a palavra de Deus ali, você está ensinando seu filho assim, ó, filho, isso aqui que você tem que fazer. Quando você errar, a gente pode. Eu falo, né, filhinhos, eu falo isso para que vocês não errem, não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm o advogado, Jesus Cristo justo. Então, se nós temos Jesus Cristo justo para nos perdoar, quem somos nós para não perdoar o outro, né? Então é muito lindo isso. Eu acho isso mesmo, viu? Assim, a gente tem que incentivar na igreja, tem que incentivar o momento culto infantil em casa, o culto caseiro, mas a vivência, eu acho que ela fala, o exemplo, né? Fala muito mais forte, muito mais alto e com o tempo, né? Você vai ver seu filho, sua filha, repetindo tanto seus acertos quanto os seus erros, tá? Verdade. Né? Então você vai começar assim a entender que tudo começa na transformação nossa. Você quer que seu filho vá para a igreja feliz? Vá você. Porque muitas vezes você vai no carro, eu tô atrasado, não deu tempo de tomar café, já saiu correndo, sai menino brigando, a menina saiu descabelada, tomou a roupa. Sabe aquela confusão? Então assim, se prepara antes, né? Se você sabe que
Tem alguma coisa que te tira do sério, alguma coisa que tira você ali daquele momento de tranquilidade, né, de um equilíbrio, de repente, emocional, não deixa chegar naquele ponto. Se prepare para que você não chegue ali, né? Não sei se era assim, mas na minha casa, quando eu era criança, imagina, nós éramos 5. Né? Nossa, Minha mãe para arrumar todo mundo, entendeu? Então, assim, cada um fazia o seu. Então, às vezes, na hora de ir embora, quando ela chegava, assim, não tem jeito de sair todo mundo perfeitinho com 5, né? Cada um ia se arrumando e era escadinha, né? Então, tem hora que a gente fala assim, gente, minha mãe, eu tenho 2. A minha mãe, eu acho que assim, gente, não tem condição. Consegui, primeiro, colocar 5 no carro, né? Que hoje em dia nem dá mais pra ficar 5 pessoas. verdade. Atrás. Todo mundo na igreja, quem consegue chegar, parece que chegava nesse, né? Ai, Cheguei. chegamos. Então, assim, faz parte, né? Vai ter dia que vai ser assim, vai ter dia que vai estar tudo certo. Mas o importante é a gente saber que é o melhor lugar para estar na presença de Deus, seja na igreja, seja em casa, mas no nosso dia a dia, todos os dias. E legal é você não. Ah, meu filho faz muita bagunça, meu filho dá muito trabalho na igreja, meu filho faz isso, faz aquilo, ah, eu não tenho paciência para ir para a igreja, os irmãos ficam falando que ele faz muito barulho, eu perco a paciência logo. Mas o melhor lugar para o seu filho estar é na igreja. É na casa de Deus. A gente não sai, às vezes, para um restaurante, o menino faz bagunça ali, vai na mesa do outro, faz aquilo. Tá. E aí, quando às vezes é para ir para a igreja, a gente coloca alguns empecilhos, né? Mas a igreja é o melhor lugar para a gente estar com a nossa família, com os nossos filhos, na presença do Senhor. Então, não desista mais. Meu apelo aqui é, mesmo que às vezes seja difícil, como ela falou, que às vezes dá né? Tem muita criança, ai, é inquieta, eu não consigo prestar atenção no culto, mas eles vão crescer. E esse tempo que você tem, você nunca vai poder voltar atrás com eles. E quando você está começando a ensinar eles desde bebezinho, desde pequenininhos, você vai ter muito menos trabalho quando eles estiverem na adolescência. Com certeza. E é isso aí. Não desistam. Leve filhos na igreja. E eu costumo dizer que, eu não sei, eu vim de uma época que às vezes as crianças incomodavam, né? E eu vejo repetindo na igreja. Então, uma criança chora, aí já vem aquele monte de diácono ou de. Né? Hã? Olhando com a cara feia, assim, né? Já vem assim, a mãe fica até assim, né? Coitada da mãe. Com medo, coitada. Esses dias mesmo, a mamãe me ligou. Poxa, eu não vou poder voltar, porque minha filha não fica quieta, e não tem salinha, e não sei o quê. Aí você vê assim, puxa vida, né? A igreja precisa voltar a amar as crianças. Então, da mesma forma que a gente quer incentivar as crianças a estarem na igreja, a igreja precisa querer que as crianças estejam lá. Porque não adianta você pregar o evangelho, não adianta ter tanto material bonito, né? Que nem a Sayonara faz, ter 3 palavrinhas disponível para você usar na sua igreja. Aí a criança chega lá, ela é um incômodo, né? Imagina você estar na casa de uma pessoa que te convidou para ir lá, ela fez jantar para você, e na hora que você vai comer, ela fala, não pega isso não. Não senta assim não. Você vai querer ficar naquela casa? Não, eu quero ir mais embora, né? Então, igreja, se você está aqui, você é pastor, você está aí envolvido no ministério infantil, que as suas crianças se sintam bem-vindas, e não como um incômodo. Ninguém quer ser pedra de tropeço na vida de ninguém, né? Ninguém quer se sentir como eu tô aqui, mas sou demais aqui, tô sobrando. Não. Então, assim, vamos ter paciência com as mamães de crianças especiais também. Muitas vezes a criança grita. A mamãe tá doida pra estar semana inteira, né? Cansativa. Chega no fim de semana, a mãe não pode falar porque o filho tá doido. As crianças, você falou um assunto muito interessante aí. Eu tava em uma igreja e uma mãe me procurou e falou assim: eu não venho mais pra igreja. Eu falei, por quê? Meu filho, ele corre para um lado para o outro, todo mundo olha com cara feia. Quando eu chego na igreja, ele não fica no banco, ele vai para lá, volta. Na salinha, ele não consegue ficar, tá total. Ó, eu não venho mais. Aí eu falei assim para ela, falei, não, a gente vai resolver o seu problema. Aí ela falou assim, como? Aí eu chamei as professoras do Ministério da Criança, o filho dela é autista. E eu falei assim, e as professoras estavam irritadas já. Também com ele e tal, eu chamei, eu conversei, eu orientei, falei da importância, como era importante aquela criança estar na igreja. Eu falei, vamos fazer uma escala? Porque a gente precisa ajudar essa mãe. Ela não tá conseguindo sozinha.
Então, o que que a gente fez? A gente fez uma escala das professoras do Ministério da Criança para a gente ajudar essa mãe na igreja. A gente também precisa se doar, ver que a outra está sofrendo, ver que a outra está precisando do auxílio e a gente também se oferecer, né? Em vez da gente criticar, a gente ajudar, né? Porque criticar é fácil, agora ir lá ajudar é muito mais difícil. Então a gente fez uma escala e a gente conseguiu. Até hoje essa mãe, ela tem uma escalinha de professoras que ajudam ela dentro da igreja com essa criança. E nossa, e foi incrível a melhora dessa criança, porque a gente levou material específico para ela, sentou num lugar diferente, porque ele é autista e o som incomodava. Então eu comecei a perceber qual era o local melhor para ele se sentar, porque como ele ouvia o barulho do ar-condicionado, incomodava aqui, tum, tum, a bateria lá, tum, tum, batia, às vezes, então todos os sons juntos, colocamos ele num lugar onde que a acústica era menor, e a gente foi trabalhando, descobrindo na igreja qual era o melhor local para ele ficar. E assim, graças a Deus, Deus orientou, né, as professoras nos orientou, colocou, o Espírito Santo nos orientou ali, para que aquela mãe pudesse cultuar com seu filho, né? E olha, muito bacana, porque além de vocês ajudarem a mãe, que já devia. A mãe atípica é uma vencedora, né? Mas ela também cansa, né? Então, além de ajudar uma mãe atípica, vocês incluíram a criança, que é o que eu acho também muito importante, porque a criança também não precisa ser só recebida, ela tem que ser incluída, ela tem que ter uma atividade, né? Você falou que pegaram algo que ela ia gostar, colocaram em um ambiente que ela se sentia mais confortável e segura. Então, são as duas coisas, né? Você trazer ali a criança para um ambiente que ela vai querer voltar, que é isso que a gente está falando. Fazer como é que a igreja pode ser atrativa, do jeito que a igreja é. Não estou falando que a gente tem que mudar a Bíblia, nem mudar a igreja, nem nada. É do jeito que as coisas são mesmo, né? Mas só que a criança entenda que ali é um ambiente propício para ela e seguro. E é o que vocês fizeram também. E eu acho que é isso que a gente tem que ter, esse olhar. Você olhou e falou, como que a gente pode resolver? Como que a gente pode ajudar? Às vezes a mãe também não sabe, não, né? Então, e às vezes também você não sabe, e não tem que saber. E, às vezes você não é por exemplo, eu não tenho formação de psicóloga, eu não sou neuropediatra, não sou nenhuma dessas especializações que eu poderia falar alguma coisa em relação ao autismo. Mas a gente tem o Espírito Santo, de repente o Espírito Santo fala pra gente, ó, faz isso. Então, se você fala assim, você se dispõe, a gente fica muito surpresa de ver como que a gente consegue resolver problemas que a gente não tem a mínima noção de como resolver. Porque quem guia em todas as coisas é o Espírito Santo, né? Verdade. Ele é o mais sábio de todos, né? Ele que nos dá sabedoria. Ele que nos dá a sabedoria, nos mostra o caminho, né? Que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, de tudo isso. E eu falo que a nossa solução da nossa vida é isso, é ter o Espírito Santo como nosso guia, né? Mas olha, eu tô muito feliz com essa nossa conversa, a gente poderia ficar mais um tempão aqui, né? Mas eu queria te agradecer, viu, Kayanara? Assim, Eu que agradeço, foi um privilégio. aqui, né, com a gente, compartilhando. Espero que todo mundo tenha pego aqui bastante informação interessante, né? Assim, tanto compartilhar bacana. Depois entrem aqui, gente, tá? No Instagram da Kayanara também, para vocês conhecerem aí os livros, né? Os 2 livros dela, o material que ela tem. Tem material gratuito, que eu sei que todo mundo gosta, né? De material gratuito. Sempre tem aqui, também 3 palavrinhas, se sentarem aqui. Tem várias coisas no nosso link da bio, tem muito material gratuito para você baixar. Então, o material tem. O que falta? Separar seu tempo para fazer o material fazer efeito, né? Porque se ficar aqui, fazer efeito. Então, se para isso. Mas muito obrigada, viu, Kayanara? Foi um privilégio, eu agradeço. Eu tenho certeza que foi marcado por Deus esse encontro. Amém. Né? Tudo que eu faço, eu falo que eu não faço por mim, pelo que eu faço, ou por formação, por alguma coisa, eu faço porque é o Espírito Santo. Se eu tô aqui, eu tô em nome de Deus. É Deus que me trouxe até aqui, para onde eu vou, eu sempre falo, Deus que me levou, né? Eu agradeço muito a Deus, né? Primeiro pela oportunidade de estar aqui com você, de te conhecer. Como nunca imaginaria que eu ia estar aqui nesse momento tão especial. Sempre estou ouvindo a sua voz. Todo dia, praticamente, eu ouço sua voz, né? Então, estar aqui com você, para mim, é uma bênção do Senhor. Muito bom. E eu espero muito que Deus continue abençoando ricamente o seu ministério, o maior canal do mundo cristão, que continue por muitos e muitos anos, até que
vocês consigam atingir mais e mais crianças para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito obrigado mesmo por poder estar aqui com você, conversando mais sobre Jesus, né? Sobre o amor de Deus para com as nossas crianças. Amém. Obrigada, querido. Vamos mantendo contato. Vamos sim. Eu sei que ela aproxima a gente, né? A gente tem que saber fazer bom uso dessa ferramenta. A gente já se É conhece, verdade. ninguém se segura. Amiga, obrigada. Gente, fiquem com Obrigada. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Tchau, tchau.